vamos falar do distâncias.c, tá? Esse cara vai usar a minha fila, né? No caso, acho que ele nem vai usar como biblioteca, no momento que eu não estou incluindo aqui, mas ele vai usar a implementação direta ali como vetor, né? Algo muito próximo disso. E ele vai implementar o algoritmo de distâncias que a gente viu a ideia. Então vamos ver como que é o código agora. Lembrar vocês por um instante aqui, tá? Porque eu sempre gosto de mergulhar no código, sempre que possível, com a ideia em mente, senão fica só lendo linha uma atrás da outra ali, sem muito sentido, né? A ideia é, eu começo sem saber a distância, né? A distância de todo mundo é mais infinito ou é não alcançável, né? Eu marco que eles não são alcançáveis de algum jeito, exceto a origem. Coloco a origem na fila e daí em cada iteração eu tiro um elemento da fila, que está lá há mais tempo, pelo comportamento da fila, e exploro quem eu alcanço a partir dele, atualizando as distâncias. E colocando quem eu encontro novo na fila, para continuar explorando, né? Então, sendo essa a ideia, vamos ver como que eu faço isso aqui, né? Olha só. Aqui são auxiliares, a gente vai ver para que eles servem quando chegar lá. Aqui são dois vetores, dist e fila, tá? Esse vai guardar a distância, esse vai guardar a fila, tipo a gente viu no desenho na lousa, né? Eu tinha um lugar lá que estava guardando a informação de distância e uma filinha com a qual eu estava trabalhando, INI e fim aqui. Então esse é o meu vetor que eu vou devolver, que tem as distâncias, que vai ter, né, se o meu algoritmo funcionar direitinho, e aqui a fila, tá? Inicializada vazia, né? INI igual a 0, fim igual a 0. E daí a gente vai inicializar todos como não encontrados. Esse pedacinho aqui, ó. Ao invés de colocar mais infinito, tá? Eu coloquei menos 1. Como a distância aqui nunca pode ser menos 1, não faz sentido, a distância negativa nesse caso, isso aí é um marcador para mim de, olha, esse cara não foi encontrado antes, tá? Eu vou tratar isso como o mais infinito, como o não encontrado. A origem, vejam vocês, não tem que ser o 0, tá? Ó, é um inteiro que eu recebi, é o rótulo ali de um dos meus vértices, de uma das minhas cidades ali na minha rede, vai ter distância igual a 0. Então aqui eu estou com as distâncias inicializadas corretamente, só sei chegar por um caminho trivial até a própria origem, né? Dela para ela mesma com 0 saltos. Coloco ela na fila, ó. Fila recebe a origem ali, fim mais, coloquei ela na fila. Perceba agora, só abrir um parênteses assim, que talvez eu devesse ter modificado esse código para usar a fila vetor que a gente acabou de implementar, né? Mas eu estou fazendo toda a implementação direto aqui no vetor, tá? Mas foi só bobagem minha assim de não ter feito o código casando. Poderia usar aquelas funções, mas vai funcionar assim também, tá? Seguindo aqui entra o laço principal, é aqui que o algoritmo trabalha. Em cada iteração, lembre dessa ideia e da gente ver no código. Em cada iteração, eu vou pegar o cara mais antigo da fila, eu vou tirar ele da fila, né? É o vértice que está lá há mais tempo, e por conta disso, é o que tem a menor distância, é o vértice, podem pensar desse jeito, eu vou tirar o vértice mais próximo da origem que eu ainda não explorei, e vou ver quem que ele alcança, né? Para atualizar as distâncias daqueles que ele alcança e que ainda não foram alcançados. Então, enquanto a fila não for vazia, vejam que esse é um teste de fila vazia, né? Enquanto a fila não for vazia, fim for diferente de NI, esse é o vértice corrente, é a minha cidade corrente aqui, olha, eu desempilho. Desenfilero. Removo o mais antigo da fila aqui, ó, fila, corrente recebe fila e NI mais. Tiro o mais antigo da fila. E para cada vizinho dele, que ainda não foi encontrado, eu atualizo. Notem como que eu implemento essa ideia, né, para cada vizinho que ainda não foi encontrado. Eu passo por todo mundo, né, nesse momento eu estou percorrendo aquele vetor, né, na posição corrente, eu vou percorrer o vetor dos vizinhos do corrente. Aquele vetor que tem zeros e uns, que a gente acabou de desenhar na lousa, tá? E o que eu vou verificar? Primeiro, se o elemento i é meu vizinho. Como que eu verifico isso? Na rede, aqui que é a minha matriz, eu verifico se na posição corrente i tem o valor 1. Porque se tiver o valor 1, quer dizer que tem um arco de corrente para i. Né? Se tiver valor 0, não tem. Então, ele não é meu vizinho, não posso chegar até ele. Tá certo? Então, esse teste está verificando se o cara é meu vizinho. Mas para eu visitar ele, né, para eu atualizar a distância dele, não basta ele ser meu vizinho. Ele tem que ser meu vizinho e não pode ter sido encontrado antes. É por isso que tem esse e, dist de i igual a menos 1. Se ele é meu vizinho, se o iésimo vértice, né, é o vizinho do vértice corrente,
e não foi encontrado antes, eu atualizo a distância dele do jeito que a gente estava fazendo. Ó. A distância do 20º vértice é a distância até o vértice corrente, da origem até o vértice corrente, mais 1. E eu coloco ele na fila. Certo? E é só isso. Né? Quer dizer, quando eu termino esse for aqui, né, que é o laço interno aqui do meu while, esse for colocou todos os vizinhos do vértice corrente na fila. E eu não paro enquanto todo vértice que foi colocado na fila, quer dizer, todo vértice que foi encontrado, não foi explorado. Tá? Quando eu termino, ou eu encontrei todos os vértices, ou se eu não encontrei algum é porque ele está fora de alcance, porque não tem ligação, né, não tem ligação da origem até ele. É um vértice que está flutuando lá solto. Beleza? Então, quando terminar esse while, acaba a brincadeira, eu libero a fila e devolvo o dist. Aqui eu tenho um exemplo de uso disso, né? Mas eu confesso que eu teria que digitar a matriz na mão aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Eu nem tinha me preparado psicologicamente para isso, não estava com a solução pronta aqui. Distâncias no plural. Ponto C, menos O, distâncias. Ok, compilou. Deixa eu ver se eu tenho aqui... aqui eu tenho a minha instânciazinha, ó. Então eu vou roubar aqui, ó. Eu vou digitar na mão, copiando e colando na entrada. Vamos ver se funciona aqui. Então, ponto barra distâncias e... Peraí. Será que funciona assim? Então, copy, paste, enter. Acho que funcionou. Olha só. Vejam que esse cara que eu colei aqui, ó, é exatamente o gráfico que a gente estava trabalhando. O 0 que tem arco para o 2, 3 e 4. Né? O 1 que só tem arco para o 5. O 5 que só tem arco de volta para o 1. É aquele grafo lá que a gente trabalhou. Tá? E a solução que eu obtive, ó, as cidades e aqui as distâncias, estão aqui as distâncias. A partir da origem, né? Com a origem sendo 0, é 0 até ela, até o 2, 3 e 4 que eu tenho arco direto do 0 até eles é distância 1, e para o 1 e para o 5 é distância 2. Tá? De novo, não é um teste exaustivo, mas está consistente com o que a gente tinha visto. Tá? Parece que o meu algoritmo está funcionando. Fiquem à vontade para pegar nas notas de aula e testar com outros grafos e tal. Fez sentido, gente? O código, que é a ideia do que a gente já visto com o código aqui, com a implementação. Só passar aqui rapidinho, ó. Nessa minha main, eu estou pegando a matriz aqui, né? Eu estou pegando direto da entrada padrão. Então eu estou lendo para toda a linha e para toda a coluna, preenchendo a minha matriz. Tá bem, uma matriz de zeros e uns, bem direto. Antes disso eu perguntei qual que era o número de vértices aqui, né? Então o primeiro valor que eu passo é o número de vértices. Aloco a matriz e depois trabalho em cima dela. Chamo aqui o cálculo de distâncias e depois eu imprimo as cidades aqui, né, os rótulos delas, de 0 até n-1, que é menor do que n, e imprimo o valor das distâncias obtidas. Tá? Então, códigozinho bem simples, tá? Nada demais. Aqui no final eu libero todo mundo, só para desalocar. Tudo bem? Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um código que eu leio uma matriz e faço o cálculo das distâncias, como eu falei para vocês.